Juiz de Fora, uma cidade cheia de contrastes, abrigava histórias invisíveis nas esquinas movimentadas. Era uma tarde comum, com o sol brilhando por entre as nuvens, quando Lívia, uma herdeira milionária de 32 anos, decidiu fazer algo diferente. Cansada do vazio de reuniões empresariais e eventos fúteis, ela resolveu caminhar pelo centro da cidade, sem rumo, procurando algo que trouxesse significado à sua vida. Foi quando seus ouvidos captaram uma melodia singular. Ao seguir a música, Lívia encontrou-se diante de um piano velho e enferrujado, estrategicamente abandonado na praça principal. Sentada em um banquinho improvisado, estava Beatriz, uma menina de apenas 16 anos, tocando com uma paixão que arrepiava até as almas mais insensíveis. Cada nota parecia contar uma história de dor e esperança. O coração de Lívia apertou, ela não podia acreditar que alguém tão jovem, tão carente, tinha um talento tão inacreditável. Curiosa e impactada, Lívia se aproximou e perguntou: "Onde você aprendeu a tocar assim?" Beatriz ergueu os olhos, que refletiam tanto inocência quanto resiliência. "Não aprendi, senhora. Só escuto a música na minha cabeça e toco. Minha mãe dizia que era um dom." Enquanto Beatriz tocava, a tampa do piano caiu levemente, revelando uma inscrição oculta: "Para Beatriz, com amor, mamãe." O detalhe chocou Lívia, que percebeu que havia algo mais profundo naquela história. O olhar atento de Lívia notou a magreza da menina, os sapatos desgastados e a expressão determinada. Beatriz era um paradoxo vivo, sua música era encantadora, mas sua realidade era devastadora. "Como você chegou até aqui?" Lívia perguntou, sentindo a necessidade de saber mais. Beatriz hesitou, mas respondeu: "Minha mãe morreu há 2 anos. Desde então, moro onde consigo. Esse piano é tudo o que tenho." Lívia mal conseguia processar o que ouvia. O vazio que sentia em sua vida parecia insignificante diante da luta daquela garota. Ela sabia que não podia ignorar o que o destino havia colocado em seu caminho. "Quero ajudar você." Lívia disse, com firmeza. Beatriz, desconfiada, deu um passo para trás. "Não preciso de caridade." A resistência de Beatriz não a surpreendeu, mas Lívia sabia que precisava insistir. "Não é caridade. É um convite. Seu talento é raro, Beatriz. Não pode ser desperdiçado." Beatriz encarou Lívia por alguns segundos, como se tentasse medir sua sinceridade. A música parecia ter sido substituída por um silêncio carregado de significado. Lívia notou algo incomum: o piano estava em um estado tão ruim que as teclas não deveriam emitir som. No entanto, a melodia tocada por Beatriz parecia perfeita. Isso era impossível, ou era? Beatriz permaneceu em silêncio, estudando a mulher à sua frente. As palavras de Lívia eram carregadas de uma sinceridade que ela raramente encontrava nas pessoas. Mas confiar era algo difícil para quem aprenderá desde cedo que o mundo era cruel. Lívia, percebendo a hesitação da menina, sentou-se no banco ao lado do piano. "Não quero forçá-la a nada, Beatriz. Só acho que seu talento merece ser ouvido. E eu posso ajudá-la a alcançar isso." Beatriz abaixou os olhos, tocando uma melodia suave quase instintivamente, enquanto sua mente lutava contra a ideia de aceitar a ajuda de uma estranha. "Por que você se importa?" Beatriz perguntou, com um tom desconfiado, mas vulnerável. Lívia respondeu sem hesitar. "Porque já perdi a chance de ajudar antes, e me arrependo todos os dias." Antes que Beatriz pudesse responder, um homem maltrapilho que estava observando à distância gritou: "Essa menina não precisa de ajuda de ricaços como você. Gente como ela nunca sai do buraco." O comentário fez Beatriz se encolher, como se fosse uma verdade inescapável. Mas Lívia,
com uma calma surpreendente, se levantou e encarou o homem. Talvez o senhor esteja acostumado a ver pessoas como ela sem oportunidades, mas eu não estou. O homem apenas riu e se afastou, murmurando algo incompreensível. A determinação no olhar de Lívia fez com que Beatriz levantasse a cabeça. Está bem, eu aceito. Mas só porque quero mostrar que ele está errado. Lívia sorriu, aliviada. Ótimo. Vamos começar agora mesmo. Lívia levou Beatriz a um conservatório local, um prédio imponente no centro da cidade. Lá, elas foram recebidas pelo maestro Henrique, um homem de meia-idade com um olhar crítico. Ele parecia desconfiado assim que viu Beatriz, mas Lívia não deu espaço para dúvidas. Maestro Henrique. Esta é Beatriz. Ela precisa de uma chance para mostrar o talento que tem. Henrique olhou para a menina de cima a baixo, como se sua aparência humilde fosse uma ofensa àquele espaço. Senhorita Lívia, este conservatório é reservado para estudantes que passaram por um rigoroso processo seletivo. Então selecione-a agora, Lívia retrucou, apontando para o piano da sala. Beatriz sentou-se ao piano com hesitação, sentindo todos os olhares sobre si. Ela fechou os olhos e deixou seus dedos correrem pelas teclas. A sala foi tomada por uma melodia comovente, que parecia conter anos de dor e esperança em cada nota. No meio da música, Henrique se levantou abruptamente. Seus olhos estavam marejados. Ele reconheceu a melodia como uma composição de sua mãe, desaparecida há anos. O silêncio tomou conta da sala quando Beatriz terminou. Henrique, claramente abalado, olhou para Lívia e então para a menina. Onde você aprendeu isso? Beatriz respondeu, ainda hesitante. Eu apenas ouvi na minha cabeça. Henrique respirou fundo, tentando processar o momento. Ele sabia que algo extraordinário estava diante dele. Está bem. Vamos dar a ela uma chance. Lívia sorriu, mas sabia que esse era apenas o começo de uma jornada longa e cheia de desafios para Beatriz. As aulas de Beatriz no conservatório começaram, e o mundo dela parecia finalmente ganhar cor. Cada lição era um degrau rumo a um futuro que antes parecia impossível. Porém, a adaptação não foi fácil. Seus colegas, jovens de famílias ricas e tradicionais, viam ela com desdém. Entre eles, Amanda, uma aluna talentosa, mas arrogante, tornou-se a principal opositora de Beatriz. Não pense que pode ocupar o mesmo espaço que nós, Amanda sussurrou durante uma pausa. Você é só um projeto de caridade da Lívia. Beatriz engoliu a raiva e continuou. Seu foco era maior que o orgulho. Contudo, o conservatório era um ambiente hostil, e a pressão para se destacar crescia a cada dia. Enquanto isso, Lívia começou a investigar a origem do piano abandonado que havia unido seus caminhos. Em uma visita ao depósito da prefeitura, Lívia descobriu que o piano pertencia a uma antiga instituição de caridade fechada há anos devido a irregularidades. O nome da mãe de Beatriz apareceu nos registros, ligado a uma acusação de roubo de fundos. A descoberta a deixou perplexa. Poderia a mãe de Beatriz estar envolvida em algo tão sombrio? Porque o piano tinha sido deixado na praça, e como Beatriz estava conectada a tudo isso? Enquanto isso, Beatriz continuava enfrentando desafios. Em uma das aulas práticas, Amanda deliberadamente trocou as partituras de Beatriz antes de uma avaliação importante. Sem perceber a troca, Beatriz começou a tocar e notou que a melodia não correspondia ao que havia ensaiado. A sala se encheu de murmúrios e risadas abafadas. Está vendo? Ela não pertence a este lugar. Amanda exclamou, triunfante. Mas, surpreendentemente, Beatriz parou por um instante, respirou fundo e começou a improvisar.
As notas que saíram do piano eram mais profundas e comoventes do que qualquer composição técnica. O silêncio tomou conta da sala enquanto ela transformava um erro em algo inesquecível. No final da apresentação, o maestro Henrique se aproximou dela. Você tem algo que não se ensina, Beatriz. Continue. Lívia, acompanhando tudo de longe, não pôde conter a emoção. Ela sabia que Beatriz era especial, mas a investigação sobre o passado da mãe da menina ainda a incomodava. Ao retornar para casa, Lívia encontrou um documento que a chocou, uma carta oficial arquivada, sugerindo que a mãe de Beatriz havia sido acusada injustamente. O verdadeiro culpado poderia ser alguém muito próximo à família de Lívia. Sem contar nada a Beatriz, Lívia decidiu que precisava saber mais, antes de revelar suas descobertas. O peso do segredo começou a afetar sua relação com a menina, criando uma distância silenciosa que ambas sentiam, mas nenhuma ousava comentar. A relação entre Lívia e Beatriz começou a se desgastar. Beatriz notava a distância e a inquietação de Lívia, mas não entendia o motivo. Para a menina, aquela era mais uma prova de que confiar nos outros era perigoso. Ela se refugiava ainda mais no piano, onde sua música expressava o que as palavras não conseguiam. No conservatório, a tensão aumentava. Amanda, furiosa com a habilidade de Beatriz, decidiu sabotar sua participação no próximo evento importante, uma apresentação beneficente que reuniria influentes empresários e músicos renomados de Juiz de Fora. Seria a primeira vez que Beatriz tocaria para uma plateia tão exigente. Na noite do evento, Beatriz chegou ansiosa, mas determinada. Enquanto ela se preparava, Amanda, sorrateira, aproximou-se do piano e desregulou as cordas, deixando algumas teclas completamente desafinadas. Sem saber do ocorrido, Beatriz subiu ao palco. Quando começou a tocar, as primeiras notas saíram erradas, causando risos desconfortáveis na plateia. O coração de Beatriz acelerou. Ela olhou para o piano, percebendo o que havia acontecido. Por um momento, pensou em desistir. Mas então, algo dentro dela se acendeu. Beatriz ergueu os olhos, e com uma coragem surpreendente, começou a tocar de memória, ignorando as teclas desafinadas. O público ficou em silêncio absoluto quando ela transformou o desastre em uma performance profunda e inspiradora, arrancando lágrimas até mesmo dos mais céticos. O maestro Henrique, ao final da apresentação, aplaudiu de pé, seguido por toda a plateia. Beatriz havia provado seu valor de uma forma que ninguém poderia questionar. No entanto, ela não teve tempo de comemorar. Nos bastidores, Lívia aguardava com uma expressão séria. Precisamos conversar, disse Lívia, segurando uma pasta de documentos. Beatriz, ainda ofegante pela apresentação, franziu o senho. O que foi? Lívia hesitou antes de continuar. Eu descobri coisas sobre sua mãe, e sobre o piano. Beatriz sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Lívia mostrou os documentos que conectavam a mãe de Beatriz a um escândalo de desvio de doações na antiga instituição de caridade. As palavras eram chocantes, cada linha uma punhalada na alma da menina. Isso não pode ser verdade, Beatriz disse, com lágrimas nos olhos. Minha mãe jamais faria algo assim. Eu não sei toda a verdade ainda, mas precisava te contar, Lívia respondeu, tentando manter a calma. Beatriz se afastou, sentindo-se traída. Ela pensou que finalmente tinha encontrado alguém em quem confiar, mas agora parecia que tudo desmoronava novamente. Enquanto Beatriz saía às pressas, um funcionário do conservatório a alcançou, entregando-lhe uma carta antiga encontrada dentro do piano. A assinatura no final era da mãe dela. Sem saber o que fazer, Beatriz segurou a carta, mas não teve coragem de abri-la. Ela sabia que a partir daquele momento, nada mais seria como antes.
Beatriz caminhou pelas ruas de Juiz de Fora segurando a carta em suas mãos, o coração pesado de angústia. Cada palavra de Lívia ecoava em sua mente como um julgamento injusto. Ela finalmente parou em uma praça vazia, sentou-se em um banco e abriu a carta com dedos trêmulos. A caligrafia era inconfundivelmente de sua mãe. As primeiras linhas traziam palavras de amor e esperança, mas logo o tom mudava. A carta revelava que a mãe de Beatriz havia descoberto um esquema de corrupção dentro da instituição de caridade onde trabalhava. Ela tentará expor os responsáveis, mas foi acusada injustamente de roubo e expulsa. Beatriz, se um dia você encontrar esta carta, quero que saiba que a verdade sempre prevalece. Nunca desista da sua luz. As lágrimas desciam livremente pelo rosto de Beatriz. Tudo fazia sentido agora, o piano abandonado, as acusações e a luta silenciosa de sua mãe. Mas quem eram os verdadeiros culpados? E por que o nome da mãe de Lívia estava ligado àquela história? Lívia, ao continuar sua investigação, encontrou documentos que ligavam seu pai diretamente ao encerramento da instituição de caridade. A descoberta foi chocante. Ele havia liderado o esquema de desvio de fundos que arruinara a vida da mãe de Beatriz. Enquanto isso, no conservatório, o maestro Henrique revelou algo que guardara por anos. Ele sabia da corrupção, mas nunca conseguiu provas suficientes para expor os responsáveis. Agora, com a ajuda de Lívia e da carta de Beatriz, ele estava determinado a revelar a verdade. Lívia decidiu contar tudo a Beatriz. Quando se encontraram, a tensão entre as duas era palpável. Beatriz a olhou com um misto de desconfiança e dor. O que mais você descobriu? Beatriz perguntou, sua voz carregada de mágoa. Lívia respirou fundo antes de responder. Meu pai, ele estava envolvido. Ele foi um dos responsáveis por destruir a instituição onde sua mãe trabalhava. Beatriz ficou em silêncio por um momento, o impacto da revelação sendo profundo e quase paralisante. Então por que você está me ajudando? Por culpa? Não. Lívia respondeu, com firmeza. Estou ajudando porque acredito que você merece uma chance de reescrever sua história. E porque quero corrigir os erros do passado. Lívia mostrou a Beatriz um plano. Realizar um evento público no conservatório para expor toda a verdade e restaurar a reputação da mãe da menina. No entanto, isso significava enfrentar a própria família e arriscar tudo. Beatriz olhou para Lívia, e pela primeira vez desde a conversa inicial, sentiu um fio de confiança se reatar. Ela sabia que juntas, poderiam fazer justiça, mas o caminho seria perigoso e cheio de consequências imprevisíveis. A noite do evento no conservatório chegou. Era um recital beneficente, mas, para Lívia e Beatriz, era muito mais do que isso. Era um momento de trazer à tona a verdade que por anos havia sido enterrada. A sala estava repleta de convidados influentes, incluindo empresários, artistas e até políticos locais. No palco, o piano aguardava Beatriz, enquanto Lívia observava nervosamente dos bastidores. Antes do início do recital, Lívia subiu ao palco, enfrentando os olhares confusos da plateia. Boa noite. Antes da música desta noite, quero contar uma história que precisa ser ouvida, começou ela, com uma voz que misturava força e vulnerabilidade. Com calma, Lívia revelou o esquema de corrupção que destruíra a antiga instituição de caridade, expondo nomes e provas que havia coletado. Ela mencionou seu próprio pai como um dos principais envolvidos, um ato que fez a sala inteira ficar em silêncio absoluto. É hora de corrigir os erros do passado, disse ela, com um olhar fixo na plateia. E tudo começa hoje, com a música de Beatriz. O nome do pai de Lívia foi recebido com incredulidade pelo público. Muitos presentes eram seus amigos próximos e parceiros de negócios. A revelação causou um alvoroço, com murmúrios e olhares de choque por toda a sala.
Beatriz entrou no palco, com o coração acelerado. Ela sabia que não era apenas uma apresentação, era uma chance de honrar a memória de sua mãe. Sentada ao piano, ela fechou os olhos e deixou que seus dedos fluíssem pelas teclas, enchendo a sala com uma melodia profunda e comovente. Cada nota parecia contar uma parte da história de luta e esperança que ela carregava. A plateia ficou hipnotizada. Quando a última nota ecoou, o silêncio foi quebrado por uma ovação de pé. Pessoas choravam, emocionadas pela intensidade da música e pelo peso das revelações. Nos bastidores, Lívia foi confrontada por um grupo de empresários, incluindo antigos aliados de seu pai. "Você destruiu sua família." Um deles exclamou, indignado. "Não." Lívia respondeu, com firmeza. "Eu salvei algo muito mais importante." Enquanto isso, no meio da confusão, um homem idoso se aproximou de Beatriz. Era Roberto, um antigo funcionário da instituição. Ele trouxe uma fotografia que mostrava a mãe de Beatriz em um evento beneficente, entregando dinheiro para crianças carentes. Sua mãe era uma heroína, menina. "Nunca duvide disso", disse ele, emocionado. Com a verdade exposta e a reputação de sua mãe restaurada, Beatriz sentiu um peso sair de seus ombros. Ela olhou para Lívia, que a abraçou com lágrimas nos olhos. "Obrigada por acreditar em mim", disse Beatriz. "Foi você que me ensinou a acreditar de novo", respondeu Lívia. Naquele momento, as duas perceberam que suas vidas estavam para sempre conectadas, não por culpa ou caridade, mas por algo mais forte, justiça e esperança. Meses se passaram desde o evento no conservatório, mas os ecos daquela noite ainda ressoavam por Juiz de Fora. A verdade sobre a corrupção foi manchete nos jornais locais, e a memória da mãe de Beatriz foi completamente restaurada. Lívia, agora rompida com parte de sua antiga vida, começou a investir em projetos sociais, inspirada pelo exemplo de Beatriz e sua luta. O piano abandonado da praça, que havia testemunhado o início dessa história, foi restaurado e colocado em um lugar de destaque no novo memorial da cidade, dedicado às crianças que passaram pela antiga instituição. Beatriz era a convidada de honra para o concerto inaugural do memorial, onde sua música seria uma homenagem à luta pela verdade e à esperança. Na noite do concerto, a praça estava lotada. Pessoas de todos os cantos da cidade se reuniram para ouvir Beatriz. No palco, ela se sentou diante do mesmo piano que a acompanhará por tantos anos. "Esta música é para minha mãe", ela disse, com a voz embargada. Beatriz começou a tocar, e as notas ecoaram pela praça como uma melodia inesquecível, que parecia tocar cada coração presente. Sua performance era uma mistura de técnica refinada e emoção crua, algo que só ela poderia transmitir. A cada nota, o público se via transportado para a história daquela menina que havia transformado a dor em arte. Durante a performance, Lívia notou um homem ao fundo da plateia. Era seu pai, agora desacreditado e sem os luxos de antes, observando em silêncio o impacto que suas ações haviam causado. Ao terminar a apresentação, a ovação foi ensurdecedora. Pessoas choravam abertamente, tocadas pela força daquela jovem, que contra todas as adversidades, havia alcançado o impossível. Beatriz se levantou, emocionada, e recebeu uma medalha simbólica do prefeito da cidade, em reconhecimento à sua contribuição para a arte e a cultura local. Após o concerto, Beatriz se aproximou de Lívia, segurando suas mãos. "Eu nunca teria chegado até aqui sem você." Lívia sorriu, com os olhos brilhando de emoção. "Não, Beatriz. Foi sua coragem que nos trouxe até aqui. Eu só fui sortuda de estar ao seu lado." Antes de ir embora, Lívia abriu o memorial ao público e revelou uma última surpresa, uma gravação da mãe de Beatriz tocando piano, recuperada dos arquivos da instituição.
O som trouxe lágrimas ao rosto de todos, especialmente de Beatriz, que sentiu como se sua mãe estivesse presente naquele momento. Com o piano restaurado e o memorial iluminado, a noite terminou em celebração. Beatriz olhou para o céu, sentindo-se finalmente livre para sonhar. Sua jornada, marcada por dor e superação, agora era um testemunho de que mesmo nos momentos mais difíceis, a música e a verdade podem transformar vidas. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.